bem, pegando um pouco aqui a nossa aula de física e falando sobre... A gente falou na aula passada sobre movimentos, a gente estudou a parte de cinemática todinha, e a parte de cinemática ela fala sobre o estudo dos movimentos. Então a gente viu um movimento uniforme, um movimento uniformemente variado, e por último nós vimos o movimento circular. Agora a gente vai para uma outra parte da física que a gente vai chamar de dinâmica, tá? E essa parte da física ela não quer estudar os tipos de movimento, mas ela quer estudar como que esses movimentos acontecem. Então a gente estudou os tipos de movimentos, e agora a gente vai estudar por que esses movimentos acontecem, o que está acontecendo ali. E para trazer respostas para isso, a gente vai abordar já de cara as 3 primeiras leis de Newton, tá? Então para a aula agora, eu vou gravar essa aula para essa semana em 3 partes, então na aula dessa semana são 3 aulinhas aí. Então eu tenho a primeira lei de Newton, a segunda e a terceira lei de Newton. Então eu vou gravar em partezinhas dessas aulas. Então o que a primeira lei de Newton fala com relação a movimento de corpos? A primeira lei de Newton é a lei da inércia. Tá? A inércia é a capacidade que um corpo tem de querer ficar do jeito que ele está. Como isso, professor? Se eu estou parado, eu quero ficar parado. Se eu estou num movimento específico, eu quero ficar naquele movimento específico. Então todos os corpos, segundo Newton, eles tendem a ficar em inércia. A inércia é parte dos corpos. Tá? Quando a gente fala de corpos, a gente pode falar de pessoas, de animais, de objetos. Então corpos envolve tudo isso. Então tudo que a gente imaginar de corpos, eles têm a inércia, tá? Eles estão em inércia. Então se eles estão em movimento, eles tendem a ficar em movimento. Eles só vão parar esse movimento se tiver alguma coisa que pare esse movimento. Por conta deles, eles não vão parar, certo? Se eles estiverem parados, eles não vão sair do repouso se não tiver alguma coisa tirando esse corpo do repouso. Então essa é a lei da inércia, ela fala exatamente isso. É o que está escrito aqui, tá? Então todo o corpo ele tende a ficar parado. Se ele estiver parado, ele tende a ficar parado. Se ele tiver movimento, ele tende a ficar em movimento, a não ser que uma força contrária haja sobre esse corpo. Então, um corpo em movimento, para ele parar, eu tenho que ter uma força agindo sobre ele. Se eu não tiver, imagine o seguinte, um corpo está em movimento, tá? E eu não tiver nenhuma, se eu colocar um corpo em movimento e eu não tiver nenhuma força agindo sobre ele vai ficar em movimento para sempre. Tá? Ah, mas como que eu não consigo ver isso, professor? Quando eu jogo uma caneta e essa caneta não fica em movimento para sempre. Porque quando você joga uma caneta próximo da superfície da Terra, a gente tem algumas forças agindo ali, principalmente a força da gravidade, tá? A gente tem a força do atrito do vento, mas principalmente a força da gravidade que vai fazer com que esse corpo seja puxado para baixo e aí ele pare de deslocar. Tá? Vamos ver alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Imagine aqui o seguinte, ó, uma pessoa empurrando um armário. Tá? O armário está parado, ele tende a ficar parado. Então, para você colocar esse armário em movimento, você tem que aplicar uma força. Então esse armário ele não vai sair do repouso se você não aplicar uma força. É a lei da inércia. Tá? Aí você vai falar assim, professor, mas eu vou empurrar esse armário e aí quando eu empurro esse armário ele desloca um pouquinho e para de novo. Por quê? Por 2 coisas. Então você tem uma força gravitacional que está puxando esse armário para baixo, mas você também tem uma força interessante que é chamada força de atrito. A força de atrito é imagine que é o fundo do armário pegando no chão. Como esse chão, imagine que é o chão da sua casa aí, ele não é 100% liso, acontece um atrito entre o fundo do armário, os pés do armário, vamos imaginar assim, e o chão da sua casa, essa força de atrito empurra o armário, ela segura o armário, na verdade é uma força contrária ao movimento. Enquanto você está empurrando o armário para esse sentido, a força de atrito empurra o armário no sentido contrário, ela está contra o seu movimento. Esse é um exemplo. Um outro exemplo que a gente percebe muito claro a inércia é uma pessoa dentro de um ônibus. Tá? E aqui a gente tem 2 exemplos dentro de um só. Quando você está parado dentro de um ônibus, sem segurar em nada, e esse ônibus está parado lá no ponto, você entrou e subiu no ônibus. Você está parado, tende a ficar parado, lei da inércia. Quando esse ônibus vai arrancar e vai sair para ir embora, você vai ter que ir junto com ele. Então o seu corpo, você sente o seu corpo querendo ficar parado, mas os seus pés vão para frente. Então o seu corpo está parado, mas o seu pé que está preso ali, que está em contato com o assoalho do ônibus, ele vai. Então, tende a ficar parado. Então, uma força te empurra. Então, você sente que está uma dificuldade para você se mover. Essa é a aplicação da lei da inércia. A mesma coisa acontece quando você está chegando num outro ponto de ônibus que o ônibus vai parar. Então, você está movimentando junto com o ônibus. Quando o ônibus resolve parar, se você não estiver segurando em nada, na hora que o ônibus freia, você vai para frente. Por quê? Você está em movimento. Tá? Então você está em movimento e o seu corpo tende a ficar naquele movimento. Então a hora que o ônibus para, leva um tempo para o seu corpo conseguir parar.
Isso é a lei da inércia. Então, de novo, um corpo parado tende a ficar parado, um corpo em um movimento específico, ele tende a ficar naquele movimento específico, tá? Não vai confundir com a lei da inércia, a pessoa ficar parado, não. Ficar parado, o corpo tende a ficar parado se ele já estiver parado, ou então ele tende a ficar num movimento específico se ele já estiver naquele movimento específico, tá bom? Um outro caso de lei de inércia é quando o carro vai fazer uma curva, né? Que é o que eu falei agora, um movimento específico. O carro está nesse movimento retilíneo específico, né? Ele está seguindo essa reta. E aí, você vai querer fazer a curva, então você tem que pôr uma força ali, né? Você percebe que o seu corpo ele é jogado, né? A hora que o carro vai para lá, o seu corpo é jogado para fora, porque você tende a continuar naquela reta, mas o carro faz uma curva contrária. Você percebe a mesma coisa do seu corpo aqui dentro. Então, 4 exemplos de lei da inércia. Vamos entender isso como funciona na prática. Esses exercícios, eles não têm cálculo, tá? Então, a primeira lei de Newton, como é que eles aparecem para vocês? Aparecem conceitual. São exercícios de conceito. Então, você entendeu que a lei de inércia, um corpo parado tende a ficar parado, um corpo em movimento tende a ficar em movimento. E outra coisa importante, quando o corpo ele não tem nenhuma força agindo sobre ele, ele vai seguir um movimento sem parar. Tá certo? Então, imagine o seguinte, quando eu pego essa caneta e jogo ela, essa caneta ela vai descrever uma parábola. A gente viu no exercício anterior, lançamento oblíquo, ela vai descrever uma parábola. Por que ela descreve uma parábola? Porque ela tende a querer subir, só que a gravidade puxa ela para baixo. Então ela vai aos poucos perdendo ela vai aos poucos mudando a direção do movimento e vai caindo, ela cai no formato de uma parábola. Porém, se eu tivesse no espaço onde a gravidade é zero, se eu jogasse essa caneta ela ia em movimento uniformemente variado. Aliás, em movimento retilíneo, não uniformemente variado, um movimento uniforme e retilíneo. Ela não ia mudar de movimento, ia seguir infinitamente. Quando, professor? Ela ia parar daqui um dia? Não, infinitamente. Ela ia ficar assim para sempre. É o que acontece com os satélites, quando jogados satélites e sondas no espaço. Sondas espaciais, elas ficam viajando no espaço para sempre, porque a partir do momento que você aplica uma força, e ele continua nesse caminho, ele só vai parar se tiver uma força contrária. Como a gente não tem gravidade no espaço, não existe nenhuma força contrária, ou exatamente contrária ao movimento para parar, ou uma força que venha no sentido contrário do movimento, mas não necessariamente no sentido perpendicular, vamos pensar assim, que mude a direção do movimento do objeto. É isso que acontece. Vamos para esse exercício aqui para a gente entender o conceito. No arremesso de um peso, um atleta gira o corpo rapidamente. Esse corpo é um objeto, né? Imagine que aquele atleta que fica rodando aquele peso para depois lançar. Ele gira um corpo rapidamente e depois o abandona. Se não houvesse a influência da Terra, a trajetória do corpo após ser abandonado seria como? Então a gente sabe, um atleta rodou um objeto e joga, lançamento de peso. Esse peso ele vai subir e vai descrever uma parábola. Como a gente acabou de falar. Por que ele descreve a parábola? Porque tem uma força da Terra, a gravidade, né? Força gravitacional puxando o objeto para baixo. Se eu não tivesse a influência da Terra, eu não teria força gravitacional. Então esse objeto ia acontecer o que com ele? Ele não ia descrever essa parábola, ele ia subir e não ia fazer nenhuma curvinha, ele ia subir em linha reta e ia sair, ir embora. E não ia parar nunca mais, a não ser se eu colocasse uma outra força contra ele, num sentido contrário, numa direção diferente, tá bom? Então, a alternativa aqui, ele vai descrever o que? O movimento circular? Parabólico é o que já descreve com a aceleração, a força gravitacional. Curva qualquer, um movimento retilíneo e um movimento espiral. Nesse caso, com certeza, o movimento é retilíneo, porque ele não descreve aquela parábola, não vai ter força gravitacional puxando, tá bom? Vamos ver mais outro exemplo aqui, ó. Classifique como verdadeiro ou falso cada um dos itens. Tá? Classificar como verdadeiro ou falso. O item A fala assim, ó. Um corpo livre da ação de forças, um corpo que não tem força nenhuma agindo sobre ele, zero, ele está certamente em repouso. Aí você vai falar, pô, se não tem nenhuma força, ele está em repouso. Mas aí você tem que pensar o seguinte, mas esse corpo estava como antes? Será que ele estava em movimento ou estava parado? É o que a gente falou, a lei da inércia fala o seguinte, um corpo parado tem que ficar parado. Um corpo num movimento uniformemente, um movimento retilíneo uniforme, ele tem que ficar no movimento retilíneo uniforme. Então eu não sei o que aconteceu com esse corpo antes, eu não sei se ele estava parado ou se ele estava em movimento. Então quando ele fala, um corpo livre da ação de forças está em repouso, se esse corpo estivesse parado, sim. Mas se esse corpo já estivesse em movimento e não tem nenhuma força agindo sobre ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Tá?
Então essa alternativa aqui é falso. Então a próxima. Cuidado com essa aqui é para pegar mesmo. É esperto. O B. Um corpo livre da ação de forças pode estar em movimento retilíneo uniforme? Olha que bacana essa questão. Ele fala pode. Tá? Ele fala pode estar, ele não fala que está. O fato de ele falar que pode estar significa que talvez não esteja. Então, nesse caso, ela é verdadeira. Ele pode estar em movimento retilíneo uniforme? Pode, mas também pode estar parado. Então, por isso que essa aqui é verdadeira. Tá? Vamos para a última aqui. Um corpo livre da ação das forças está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Verdadeiro também, que é isso que a gente concluiu lá no comecinho. Então, ó, um corpo sem ação das forças, ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme, porque a gente não sabe o que tinha acontecido antes com ele. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço, tchau, tchau, até mais.